Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom! Então a nossa aula de hoje, a aula número 111 sobre versificação, é para você que gosta de poesia, de poema, que gostaria de produzir sua própria poesia ou poema, tá certo? Vamos acompanhar com a gente? Como o estudo de versificação é a arte de compor verso, estrofe e poema, vamos dar início à nossa aula com um soneto de Guilherme de Almeida. Essa que eu hei de amar. Essa que eu hei de amar perdidamente um dia será tão loura e clara e vagarosa e bela que eu pensarei que é o sol que vem pela janela trazer luz e calor a essa alma escura e fria. E quando ela passar, tudo que eu não sentia da vida há de acordar no coração que vela, e ela irá como o sol, e eu irei atrás dela como a sombra feliz. Tudo isso eu me dizia. Quando alguém me chamou, olhei, um vulto louro e claro, e vagaroso e belo, na luz de ouro do poente, que me dizia adeus, como um sol triste. E falou-me de longe. Eu passei a teu lado, mas ias tão perdido em teu sonho dourado, meu pobre sonhador, que nem sequer me viste. Então, é um soneto de Guilherme de Almeida, nascido em 1890 e falecido em 1969. Verso. Verso é cada uma das linhas melódicas que forma o texto poético. Ele é medido através da métrica. Observe o exemplo. Essa que eu hei de amar perdidamente um dia será tão loura e clara e vagarosa e bela que eu hei perdão, que eu pensarei que é o sol que vem pela janela, trazer luz e calor a essa alma escura e fria. Métrica dos versos. Métrica é a técnica de medir o número de sílabas do verso. A sílaba poética pode ser diferente da gramatical na sua divisão. Na escansão, que é a divisão do verso em sílabas poéticas, você deve observar o seguinte: duas vogais, então final e inicial, apresentam elisão, isto é, formam uma só sílaba. O ditongo crescente é contado como uma sílaba. A contagem vai até a última sílaba tônica do verso. Então, foi enumerado aqui cada sílaba poética para que você perceba a diferença. Ao invés da sílaba gramatical, que é essa que, eu, de, a, mar, então fica diferente. Então, é, sa, que eu, hei de amar perdidamente um dia. Então, a sílaba poética, vocês perceberam que ela é diferente da sílaba gramatical. Os versos variam em diversas espécies quanto ao número de sílabas. Os versos podem apresentar de 1 a 12 sílabas. Quanto ao número de sílabas, os versos mais comuns podem ser tetrassílabos, que são 4 sílabas, pentassílabos, que são 5 sílabas, hexassílabas, 6 sílabas, septassílabos, são 7 sílabas, octossílabos, são de 8 sílabas, decassílabos, que são de 10 sílabas, endecassílabos, que são de 11 sílabas, dodecassílabos, que são de 12 sílabas, e versos livres. Alguns versos têm nomenclatura especial. Então, vamos ver. De 5 sílabas, redondilha menor. De 7 sílabas, redondilha menor. De 10 sílabas, heróico. De 12 sílabas, alexandrino. Ritmo. Ritmo é a cadência musical do verso, obtida através da sucessão de sílabas átonas e tônicas. Observe o exemplo. Tu choraste em presença de morte? Na presença de estranhos choraste? Verso de Gonçalves Dias. Rima.
Rima é a igualdade de sons das sílabas finais dos versos. As rimas mais comuns quanto à disposição são as paralelas, cruzadas, opostas e encadeadas. Paralelas ou emparelhadas. As paralelas ou emparelhadas são as rimas dispostas assim. A primeira com a segunda, a terceira com a quarta. Então, vamos observar o exemplo. 1. As horas pela Alameda. 2. Arrastavam vestes de seda. 3. Vestes de seda sonhada. 4. Pela Alameda alongada. Olhem bem, então. Observe que fica, então, A com A, B com B. Então, Alameda com seda, sonhada com alongada. Tá certo? Então, nós temos ali a setinha também indicando na primeira com a segunda, a terceira com a quarta. Tá certo? Vamos lá, então. Cruzadas ou alteradas. Cruzadas são as rimas dispostas assim. Primeira com a terceira, segunda com a quarta. Observe o exemplo. Então, aí no primeiro verso, né? Ouvi-la alegra e entristece. 2. Na sua voz há um campo e a lida. 3. E canta como se tivesse. 4. Mais razões para cantar que a vida. Então, ficou então A com a B, A com a B. Entristece com tivesse, lida com vida. Então, são versos de Fernando Pessoa. Opostas ou interpoladas. Opostas ou interpoladas são rimas dispostas assim. Primeira com a quarta, segunda com a terceira. Observe o exemplo. Então, 1. Amo-te a fim de um calmo amor prestante. 2. E te amo além, presente na saudade. 3. Amo-te, enfim, com grande liberdade. 4. Dentro da eternidade e a cada instante. Então, ficou prestante com instante. Primeira com a quarta. Saudade com liberdade. Segunda com a terceira. Então, são versos de Vinícius de Moraes. Encadeadas. Encadeadas são as rimas dispostas assim. Primeira com palavra não final da segunda. A terceira com palavra não final da quarta. A. Então, observe o exemplo. 1. As flores d'alma que se alteram belas, puras, singelas, orvalhadas vivas. 3. Têm mais aroma e são mais formosas. 4. Que as pobres rosas num jardim cativas. Olha só. As flores da alma que se alteram belas, puras, singelas. Então veja que singelas não está no final do verso. Tem aroma e são mais formosas que as pobres rosas, que também não estão no final do verso. Tá certo? Sim, então são versos de Castro Alves aí. As rimas podem variar quanto à classe de palavras dentro da estrofe. As rimas mais comuns quanto à classe de palavras são pobres e ricas. Pobre é a rima que apresenta palavras da mesma classe gramatical. Rica é a rima que apresenta palavras de classes gramaticais diferentes. Observe o exemplo. 6 horas, salto do leito. Que céu azul, que bom ar. Ai, como eu sinto no peito, moço, vivo satisfeito, o coração a cantar. Então, você pode perceber que leito e peito. Então, leito e peito são dois substantivos. Então, são rimas pobres. Ar e cantar são diferentes. Ar é um substantivo e cantar é verbo. Nesse caso, são
rimas ricas, tá certo? Porque são de classes gramaticais diferentes. São frases, então, de Paulo Setúbal. Estrofe. Estrofe é o agrupamento de versos que compõe o poema. As estrofes podem variar quanto ao número de versos. Podem ser de 2 versos, dístico; de 3 versos, terceto; de 4 versos, quarteto ou quadra; de 5 versos, quintilha; de 6 versos, sextilha; de 7 versos, setilha; de 8 versos, oitava; de 9 versos, nona; de 10 versos, décima. O verso que se repete ao fim de uma estrofe recebe o nome de estribilho. Versos livres. Versos livres são aqueles que apresentam diferente número de sílabas poéticas e que geralmente não têm rima. Observe o exemplo. Pensou-se que era um rio, em janeiro, mas viu-se que não. Era Guanabara, já na manhã bem clara, mas ficou sendo rio, por amor à poesia. Frase de Cassiano Ricardo, né? Nós já estudamos isso aí no modernismo, né? Os versos livres. Exercícios. Assinale a alternativa correta. Número 1. A técnica de medir o número de sílabas do verso denomina-se A. Versificação. B. Verso. C. Métrica. Resposta. Letra C. Métrica. 2. A arte de compor verso, estrofe e poema denomina-se A. Estrofe. B. Versificação. C. Ritmo. Resposta é a letra B, uma versificação. C. Cada uma das linhas melódicas que formam o texto poético denomina-se A. Rima. B. Estrofe. C. Verso. Resposta, letra C. Verso. 4. A cadência musical do verso, obtida através da sucessão de sílabas, átonas e tônicas, denomina-se A. Ritmo. B. Verso. C. Métrica. Resposta é letra A. Ritmo. 5. A igualdade de sons das sílabas finas dos versos denomina-se A. Rima. B. Estrofe. C. Métrica. Resposta: letra A. Rima. 6. O agrupamento de versos que compõe o poema denomina-se A. Ritmo. B. Estrofe. C. Versificação. Resposta: letra B. Estrofe. 7. De acordo com os versos, tu lhe falaste com voz tão doce, que me amava. Frase de Gonçalves Dias. Podemos dizer que são versos A. Decassílabos. B. Tetrassílabos. C. Hexassílabos. Resposta: letra B. Tetrassílabos. 8. De acordo com a nomenclatura especial ao número de sílabas, podemos dizer que os versos de 5 sílabas são heróico. B. Redondilha menor. C. Alexandrino. D. Redondilha maior. Resposta, então, é a letra B. Redondilha menor. 9. No mesmo enunciado, podemos dizer que os versos de 7 sílabas são A. Heróico. B. Redondilha menor. C. Alexandrino. D. Redondilha menor. Resposta é a letra D. Redondilha maior. Número 10.
Ainda, de acordo com a nomenclatura especial ao número de sílabas, podemos dizer que os versos de 10 sílabas são: A. Heróico. B. Redondilha menor. C. Alexandrino. D. Redondilha maior. Resposta é a letra A. É heróico. Então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima! Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe este vídeo. Considere apoiar este canal diretamente através de nosso Patreon. Siga Português com o Professor Elias na página do Facebook, através do link afixado no canal.